Fala pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? Como é que vão todos? Pois é, estou aqui para um GP às 10 especial, falando de um momento que manchou a história do automobilismo sul-americano. Nesse dia 19 de dezembro, há exatamente 25 anos, os pilotos argentinos fizeram um papelão para dar o título do Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3 de 1993 a Fernando Crossery, tirando um título que parecia praticamente ganho pelo brasileiro Hélio Castro Neves, jovem revelação de apenas 18 anos na época, que despontara na Fórmula Chevrolet, que veio para a Fórmula 3 sul-americana com um carro comprado do Pedro Mufato, o famoso Batmóvel, que o Elinho, em sua biografia, diz que era um carro que tinha tanto parafuso, de tanto que rachou no meio, na primeira etapa em Londrina, um carro rápido, por incrível que pareça, um carro competitivo. E no meio do campeonato, o Hélio tomou a decisão de se mudar de um time praticamente particular, uma equipe pessoal, criada pelo Hélio pai, pelo Hélio Castro Neves pai, e que tinha como principal mentor o Alfredo Guaraná Menezes, o saudoso Guaraná, o saudoso Palito. Essa equipe foi criada para o Elinho estrear na Fórmula 3 sul-americana, e ele veio de uma performance muito boa nas primeiras corridas, alguns baixos, alguns altos, algumas confusões com o próprio Fernando Crossery, uma delas em Goiânia, em que o Crossery chegou a pedir que o Elinho fosse desclassificado e excluído do evento, quer dizer, polêmica não faltou naquela temporada. E o Crossery jamais se conformou que o Hélio Castro Neves tenha conseguido descontar tantos pontos no final da temporada. Os argentinos, que eram muito enciumados porque os pilotos brasileiros estavam começando a doutrinar a categoria, que era um feudo deles, né? Os argentinos muito acostumados aos títulos de Guillermo Maldonado na Fórmula 2, quando ele escorreu com gasolina, e os brasileiros com álcool, com esparsas vitórias do Lionel Friedrich, alguns bons momentos do César Bocão Pegoraro, do Pedro Mufato, do Chico Feoli, do Pedro Bartelli. E a Fórmula 3 redefiniu esse conceito, trouxe uma nova geração de pilotos. O Christian Fittipaldi foi um dos primeiros jovens a apostar na categoria, depois vieram muitos outros trilhando esse caminho. E o Hélio Castro Neves apareceu em 1993 como uma ameaça real. Ele não era o único, tinha Rubem Fontes, tinha Walter Salles, tinha tantos outros bons jovens valores do automobilismo nacional despontando na Fórmula 3 sul-americana há 25 anos atrás. Mas por incrível que pareça, havia o temor de que o Hélio Castro Neves fosse ser pioneiro, né? Fosse ser aquele piloto brasileiro que conseguiria mais destaque. E aí ficou toda essa rixa entre ele e o Fernando Crossery. E tudo isso aumentado também pelo fato de que o Hélio Castro Neves, no terço final da temporada, após a primeira vitória em Londrina, recebeu uma proposta do Amir Nasser para mudar de escuderia. O Elinho tinha em mãos ali um carro muito mais rápido, que tinha sido guiado por outros pilotos, mas que não iam dar sequência às suas campanhas ali naquela escuderia. E o Hélio sentou no carro, mal sentou, bateu o recorde da pista de Brasília e fez uma vitória em Brasília de ponta a ponta, dominante, como ganhou em São Paulo na penúltima etapa, 2 semanas antes da decisão, e venceria a última prova do campeonato. Mas aí, gente, os argentinos aprontaram. Não foi a primeira vez e não seria a última, né? Em 88 e 89 houve também algumas situações um tanto quanto estranhas nos títulos do Juan Carlos Giacchino e do Gabriel Furlan. O Gabriel Furlan, que ganhou 4 campeonatos. O primeiro, em 89, foi meio estranho. Mas, gente, igual a Crossery, não existiu e não vai existir. Primeiro porque o Crossery é de uma equipe brasileira. Ele era da Cesário. O Furlan tinha o mesmo patrocinador, ok. Mas não era a mesma equipe. O Furlan tinha a equipe própria, correr com o Dallara Fiat. E havia o Guillermo Kisling, o Willy e o Fábio Malta, que estavam na prova, andando bem, e estavam melhores que o Fernando Crossery, tinham carros melhores. O Hélio passou todos esses pilotos, o Malta, o Furlan, o Kisling, pegou a ponta e rumava para o campeonato. O Crossery era o 5º colocado quando a última volta foi aberta e o Hélio rumava para o título. Mas aí a turma... Gente, vocês imaginem 3 pilotos de equipes diferentes, 3 argentinos, parando seus carros de propósito
para um conterrâneo ser campeão. Não é Multi 21 da Red Bull, não é Fernando is faster than you, até porque esse Fernando, o Crosséry, não estava mais rápido do que ninguém, o carro dele estava muito ruim no fim de semana da decisão em Buenos Aires, no dia 19 de dezembro de 93. Foi sim um caso clássico de patriotada, que manchou a imagem da categoria, que rachou a Fórmula 3 sul-americana, tanto que em 94 as equipes brasileiras foram fazer seu próprio campeonato com carros mais modernos do que os modelos usados na Fórmula 3 sul-americana, e todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu porque a categoria perdeu o brilho, a sul-americana. O brasileiro, embora tivesse o Elinho Castro Neves contra o Cristiano da Mata, contra o Rubem Fontes, contra Marcelo Tedesco, contra Bruno Junqueira e tantos outros bons nomes, Pedro Mufato, já veterano, é claro, perdeu-se o brilho. E aí, até a unidade ser recomposta, tarde demais. A gente viu a Fórmula 3 ter o seu momento de auge e viu também a decadência de uma competição que tinha tudo para ser, como o próprio Hélio Castro Neves disse em depoimento a este que vos fala, uma categoria de união do continente sul-americano em torno de uma competição que pudesse trazer não só a rivalidade entre os países, como também abrir postos de trabalho e trazer competitividade ao automobilismo sul-americano. Infelizmente acabou a Fórmula 3 sul-americana. A própria Fórmula 3 aqui no Brasil também não existe mais. Mas fica aqui, portanto, o registro, que há 25 anos, grandes histórias, né? Grandes histórias. Quem diria que 3 caras de equipes diferentes, mais argentinos, né? Sim, pero no. Vai lá, Crosséry, vamos, Crosséry, vamos, Argentina. E foi lá, Crosséry, campeão sul-americano de Fórmula 3 contra o Hélio Castro Neves. O Hélio garante que não tem rancor nenhum. Eu acredito que o Hélio tenha um grande coração. O Hélio é incapaz de qualquer gesto de rancor com o Fernando Crosséry. Eu acho sim que o Crosséry em algumas entrevistas mostrou um certo ressentimento com relação àqueles episódios de 93, mas da parte do Hélio eu garanto a vocês que ressentimento não existe. E também da parte de quem gosta de automobilismo, é claro que ressentimento não existe. Existe só indignação, porque poderia ter sido diferente, poderia ter sido melhor e mais bonito se o Crosséry tivesse ganho da forma como a gente gostaria que um piloto ganhasse. Venceu por 1 ponto o campeonato, 58-57, mas talvez não tenha sido da forma mais digna para um piloto que já tinha 33 anos e alguma experiência até no exterior. O Hélio Castro Neves é que depois construiria uma linda carreira internacional, Inglaterra e depois Estados Unidos, onde está até hoje como piloto da equipe Penske, com 3 anéis de campeão das 500 milhas de Indianápolis e tendo estado na tela dos canais Fox Sports na última temporada no IMSA WeatherTech Sports Car Championship ao volante de um protótipo Acura DPI. É isso aí, gente. O GP das 10, GP às 10, desculpa. Opa, é falta de costume. Um GP às 10 bastante especial, contando para vocês esses detalhes de um campeonato inesquecível. 25 anos em que deram uma rasteira no Hélio Castro Neves e Fernando Crosséry foi campeão da Fórmula 3 sul-americana. Um beijo a todos, um forte abraço, até a próxima, se Deus quiser. Obrigado!